E aí, brasileiros? Sejam bem-vindos ao Cinema Raiz, eu sou o Fábio Souza, crítico de alergias. Eu sou o Felipe Pereira, crítico de bordões merda, e esse aqui é o nosso convidado. Sou Anderson Souza, apresento Quebra Lírica com o Fábio. Pra quem não sabe, os dois apresentam o Quebra Lírica, que é um programa nosso aqui da Brisa de Cultura. Inclusive, se você não se inscreveu, se inscreva no canal da Brisa, curta a página dos dois programas, tanto Quebra Lírica quanto o Cinema Raiz. Curta esse vídeo. Curta esse vídeo e se inscreva no canal e vocês vão ser felizes. E a gente vai falar hoje sobre um tema importante, né? Um tema... O que a gente vai falar? Fala pra ele. Hoje a gente vai falar sobre a trilogia clássica de Star Wars. É isso. É isso. Antes de falar sobre o filme, é importante situar as pessoas que Star Wars veio numa época de uma profunda depressão dos Estados Unidos, por conta da Guerra do Vietnã, a Guerra Fria, aquelas coisas todas acontecendo. A maior parte dos filmes e do cinema da nova Hollywood era completamente depressiva, e Star Wars, como foi Rock no ano anterior, Rock, um lutador, eram filmes mais pra frente, né? E curioso que essas épocas de guerra, de conflito, geralmente tem uma queda na produção cultural, né? Pois é. Essa é uma época que é diferente um pouquinho. Pra caramba. Nova Hollywood com Martin Scorsese, Brad de Palma era, muito boa. E eu acho que esse tipo de situação abre uma brecha para esses filmes que são mais escapistas e mais fantasiosos, sabe, poderem aparecer, fazer sucesso e tal. E aí o primeiro filme, Uma Nova Esperança, que é dirigido também pelo George Lucas, saiu em 77, e ele pega uns aspectos bem interessantes que tinham sido deixados de lado, da jornada do herói, que o Joseph Campbell falou bastante no Herói de Mil Faces, e que ele tem esses aspectos bem clássicos que a gente vê em várias histórias, sabe, do herói que ele nega a missão para qual ele é chamado, da princesa em perigo, do anti-herói, sabe, que no fundo é um cara bom, apesar de ser um pouco subversivo. Você tem a questão do mestre misterioso, sabe? Que negócio, a pessoa pode não saber o que é a jornada do herói, mas ela já viu a jornada do herói. É indiscutível. Cara, o filme da Disney é tudo isso. A diferença é que no Star Wars ele é muito mais mastigado. Talvez isso não estivesse tão presente no cinema live action, mas ainda assim, né? Inclusive na oposição. O Império do Mal, ele é uma comparação com o Terceiro Reich, né? Pois é, né? E é uma referência... Nosso querido não, porque é foda. Não, acho que você errou na escolha da palavra aí, cara. Só um pouquinho. Nosso querido não. O filho da puta do Adolf Hitler, né? Não, e tem uma diferença pouca de tempo aí, né? Você tem o final do Terceiro Reich ali em 45, você tem 30 e poucos anos. Não é tanto tempo pra você esquecer do Holocausto, sabe? Pois é. Não é muito tempo, 30 anos pra esquecer. É uma referência maneira. Não, e eu acho até bem interessante, porque é muito comum na internet a gente ver banda de nerd bolsominion, sabe? E que é fã de Star Wars e que não entendeu o filme, não entendeu essa referência ao Terceiro Reich. Não entendeu nada. Saber o Império como sendo uma entidade do mal, e fica com um monte de merda na internet. Mas a partir do momento que essa galera acredita que nazismo é de esquerda, né? Então, de repente... abre brecha pra qualquer coisa. Não, o imperador é um puto stalinista, né? Essa maluquice. Sobre o cinema do George Lucas, apesar de... Ele tinha feito alguns filmes anteriores, o American Graffiti, por exemplo, que é um filme de comédia, e o THX 1131, que é um filme de ficção científica, onde não tem muitos atores participando. O American Graffiti até tem um pouco mais. No caso do Star Wars, do primeiro Guerra nas Estrelas, ele já tem aquele elenco enorme, não sei o que, muita coisa orquestrada, e era meio frouxa, né? Como é que era? Pois os atores falam muito sobre isso, que a única direção de ator que ele dava era pedir para que fosse mais rápido e mais intenso. Era só isso. E no documentário Empire of Dreams, a Carrie Fisher, ela fala que num certo período ali da gravação o George Lucas ficou sem voz, e a piada interna deles era fazer uma plaquinha escrito isso, mais rápido, mais intenso, para ele poder dirigir normalmente. Deve ter sido ótimo o clima dessa gravação, né? Ele deve ter ficado felicíssimo nessa hora. Não dá nem pra falar que a Carrie Fisher é filha da puta que ela morreu, né? Porque vocês vão ficar ofendidos. Mas não pode mais reclamar de que morreu? Não, melhor não, né? Na dúvida não. Outra coisa interessante sobre esse filme, A Nova Esperança, são o aspecto técnico do filme, sabe? Que teve muito problema, talvez por estar sendo feito por um bando de riponga maluco. George Lucas chegou no set e tinha uma cena de 7 minutos que os caras tinham gastado meses, semanas, sei lá, vendo a porra da cena, mas na realidade não, porque o pessoal ficou fumando e aí esqueceram de... Eles gastaram metade do orçamento fazendo os equipamentos e filmando 2 cenas. Boa. Aí depois o George Lucas chegou lá
lá e mexeu tudo. E de certa forma, esse foi uma das... Na época nem acho que era desculpa, não, mas esse é um dos motivos que fez ele não dirigir os filmes posteriores. E, cara, na realidade, a partir dali, talvez o trabalho maior do George Lucas como cineasta tenha sido esse, de ter sido pioneiro para efeitos especiais. Depois virou a ILM, que é a Industrial Light and Magic. Se não fosse ele, a gente não teria os filmes que a gente vê hoje, Jurassic Park, Senhor dos Anéis. Mesmo ele não sendo um grande diretor, ele é muito importante, né, cara? Pra quem curte filme de fantasia. Não só em termos de aspecto visual, mas nos blockbusters que a gente tem hoje, Sim, esses fenômenos que a gente tem, sabe? Isso leva a gente pro segundo filme, o Império Contra-Ataca. O melhor. Com certeza. Foi dirigido pelo Irving Kershner. Irving Kershner que era professor dele na faculdade. Professor do Spielberg, professor do Coppola. Palma. Toda uma galera ali, sabe, que... Pelo menos quando deu merda, nego foi chamar um cara que tinha certeza que sabia alguma coisa, né? E assim, reza a lenda que o primeiro corte do roteiro, inclusive o De Palma mexeu, no de 77, na Nova Esperança. Que era na época Guerra das Estrelas só, mas continua falando disso, tô muito interessado. E aí, eu acho que essa questão da importância que ele dá pro aspecto visual, dos efeitos especiais e a importância menor que ele dá pra capacidade menor que ele tem em dirigir, faz ele trazer um outro diretor que já consegue trazer um aspecto bem mais emocional pros filmes, sabe? Sim. Torna a história muito mais interessante. Pô, é muito dramático, cara. Tipo, porra, o final do filme, o bem perde, cara. É um filme muito mais sombrio. O próprio planeta de Dagobah é muito mais sombrio. A cidade de Bespin é linda, lindíssima, sabe? Tipo, o filme subiu vários degraus. Além dele botar uma problemática toda em relação aos Skywalkers, aquela velha história, o pai e o filho, ele insere um personagem que é muito louco, que é o Yoda, o mentor do caralho, muito foda. Ele tá revisitando o mestre incompreensível lá do Joseph Campbell, né? Trazendo uma parada, um cara que é tão incompreensível que até a própria fala dele, sabe, é difícil de você entender, né? Literal, né? Pois e a figura clássica do mestre samurai, né, cara? Você tem que compreender que ele vai te desafiar o tempo todo, que ele vai te provocar, você não vai entender o que ele fala, você não vai entender a charada, você não vai entender nada. Cara, ele é igual o mestre Você tem que provar que tá pronto pra entender. Ele é igual o Mestre dos Magos, é igual o Pai Mei, é igual o Doku de Libra, enfim. E cara, é um personagem muito rico e ele termina de forma apoteótica, né? É um filme sombrio e tem um final apoteótico. Sim, os heróis todos ferrados no final, o Yoda esquecido, o Han Solo supostamente morto, o Luke sem a mão. E é bem maneiro porque você descobre no final quem é o real vilão do filme. É o Vader. Que é o Vader, que era um capanga até ali, você não entendia muito bem a importância dele. Só que no final ele é o grande vilão. Ele é o cara a ser perseguido ali no filme. E esse filme teve uma briga entre o Kershner e o Lucas, basicamente porque o Kershner tinha mandado o Vader segurar a espada com uma mão só. Ele, isso é um filme de samurai, exatamente. Tipo, e toda essa briga, né? O filme teve Mas várias... isso é importante, né, cara, pra história do filme, tá ligado? Você vai ver os personagens, todo mundo ali é bem inspirado na mitologia japonesa. Mais ou menos. Toda a questão da inteligência emocional, até então, era o Irving Kershner que fez, porque ele não conseguiria fazer uma cena tão dramática, por exemplo, da despedida do Han e da Leia, George Lucas. Não conseguiria mesmo. E assim, pelo fato de o Irving Kershner mexer no que aconteceu ali, aconteceu uma outra escolha pro futuro, que é a do Richard Marquand pra ser o diretor do Retorno de Jedi, basicamente com o George Lucas em cima dele, nem um urubu. Nem o Louro José o Louro José do Inferno em cima do Richard Marquand. Merda. Eu mando embora você também. Não me irrita, não. Eu acho que ele trazia, assim, um diretor com menor expressão, essa importância que ele dava pra questão visual, acabou fazendo com que ele estivesse ali no set presente praticamente todos os dias, sabe? E foi dirigindo quase o filme, né? E eu acho que o Retorno de Jedi talvez não seja tão brilhante quanto os outros, um pouco por conta dessa coisa, né? E porque ali começava o início do fim do George Lucas. Isso da decadência. Ai, cara, né? Floresta, chato pra caramba. Eu quero falar do Zio. Fala então. Deixa eu falar do Zio. Fala aí, fica à vontade. Porque os Zio que são retratos dos anos 80, né, cara? Tipo, eles estarem naquele filme é muito clássico dos anos 80. Não é, né, cara? Não é, não. Tá ligado? É o tipo de maluquice inventada nos anos 80, tá ligado? Não, cara. Os Zilks me fazem lembrar do Holiday Special, que foi um especial de Natal que tinha musical, que a Leia cantava, fazia um monte de coisa e que infelizmente não é canon. Inclusive, cara, meu sonho era gravar um vídeo sobre isso, mas você já ficou puto com o Inumano, você imagina se fizesse vocês verem o Holiday Special, né? We celebrate a day of peace, a day of harmony.
Mas, cara, tudo, a retribuição do Eu Te Amo, Eu Sei, da Leia, tipo assim, ela é muito tosca, muito cafona, piegas pra caramba, entendeu? Isso é bem a cara do Lucas, né? E até tentar, tipo, aumentar essa complexidade da família Skywalker, que além de você descobrir que o Vader é o pai do Luke, né, que a gente vai no filme anterior, então você sabe que a Princesa Leia é a irmã gêmea do Luke também, sabe? Deixa estranho, né? Fica muito aquele beijo. Aquele beijo. Foi Não, e eles esquecido. levam de boa, né? Mas, cara, o filme tem... Eles aceitam tranquilamente, tá tudo certo. A gente se beijou, mas a gente é irmão, tá tudo legal. Mas então, mas tem coisas maneiras, cara. O Luke volta como... Ele já volta fodão, cara. Tipo, e foda-se também, não tem lógica nenhuma. Com cicatriz na cara, tudo. Apesar daquele plano meio maluco ali no começo, que, sei lá, que ainda redime o Lando e tal, que mata o Boba Fett, que aparentemente era um cara muito foda. Era sinistro. Morre com um golpe sem querer ali no Han O Solo. Boba Fett nunca foi foda, aquilo ali é tudo boa assessoria de imprensa. Tipo, eles mentiram pra gente. Não, muito. Sabe quem deve ter falado? O Obi-Wan Kenobi deve ter falado essa parada, porque ele falava que os Stormtroopers eram precisos pra caralho, que o Darth Vader quis dar a porra da espada pro... Não, foi ele mesmo que fez o marketing pessoal, cara, porque ele tinha a treta pessoal dele com o Han Solo, ele gostava lá do Han Solo e tal, então, porra, o Han Solo é foda, pra esse cara ter um problema ali com ele, problema pessoal é porque ele deve ser foda também, né? Então era o marketing dele. Então, assim, fora essas coisas, tem ótimas coisas. A presença do Imperador, falando em real vilão, pô, cara, o Imperador era sinistro, ele era muito bom. Depois que se tornou o Palpatine, aí já é uma outra história. Mas o Imperador era muito sinistro, o Luke voltou muito bem, e toda aquela reunião dos rebeldes, o It's a Trap do Akbar, que, cara, aquilo ali é um negócio que entrou para os anais do cinema escapista, fantasioso, né? Acho que uma coisa que acho importante a gente falar também é a redenção do Vader no final do filme, né? Quando ele vê o filho ferrado lá, tomando choque lá, se distribuindo. Não, ele não se importava com nada até então. Aí de repente... né? Lembrou? Ih, é meu filho, mano. Eu vou deixar morrer, não. Não. Quando ele percebeu que o Palpatine falou, foda-se, não quero mais você, quero novinho, aí ele ficou puto. Eu queria inclusive que você morresse. Queria que você morresse, não sei o que. Aí ele vai lá, ataca ele, começa a brilhar. Ah, cara, isso é meio que o cumprimento da profecia, do homem que traria o equilíbrio à força. E de fato ele trouxe. Ele foi A profecia não diz como ele vai trazer o equilíbrio, né? Diz que ele vai trazer o equilíbrio. Mas se eu não me engano, essa profecia de equilíbrio da força até é retcon. Que não é retcon, porque segundo o George Lucas, você tá planejando desde o começo essa porra, né? Filha da puta, a gente acreditou nesse merda. Ai, Jesus, a gente tinha combinado. Tá planejado desde o começo, que nem ele disse que não ia ter mais filme e continua tendo filme. Sabe o que é? Que a gente tinha planejado de não falar mal do George Lucas, mas não tem como. Acho que é um hobby. Mas a gente só tá falando a verdade, né? segurar, A gente nem porque- criticou muito ele. Eu acho que esse lance da pessoa que vem pra trazer o equilíbrio pra força, ele extrapolou demais quando ele fez a trilogia merda. E aí a gente Isso. vai ter muito o que falar no nosso próximo vídeo, né? Não promete não. Porque se Deus quiser a gente derruba essa pauta, né? Inclusive, boa sorte, porque eu não vou estar no vídeo merda. Então acho que é isso, né? Ponto final aí no Cinema Raiz sobre a trilogia clássica de Star Wars. Mais alguma coisa aí, Fábio Souza? Sim, nós estamos fazendo o Quebra Lírica, que é um programa novo, fazendo com o Mo. Explica para as pessoas o que é o Quebra Lírica. O Quebra Lírica, dirigido pelo nosso querido Pereira, a gente tenta fazer uma análise das letras de rap que tem saído atualmente. A gente acredita que tá ficando bem legal, né, Fábio? Sim, tá. Não, é um material que ninguém tá fazendo tão legal quanto você, Então, pra falar a por favor, verdade. vão lá, curtam, se inscrevam, assistam. E lembrando que vai aparecer aqui o botão da Brisa para você se inscrever. Vai ter os links das redes sociais aqui na descrição, os nossos últimos vídeos. E não se esqueça, se inscreve no canal, curte o nosso vídeo. É isso aí. Dá tchau, Mo. Tchau, galera.